O objetivo é falar e respirar cultura no programa Além da Notícia de hoje. Quem debate o assunto é o Fred Furtado. Ele é diretor de cultura da AGIR, que faz parte da Prefeitura Municipal de Barbacena. Em seguida, no programa Além da Notícia. No programa de hoje nós vamos falar sobre cultura. A diretoria de cultura é uma novidade da atual administração do prefeito Toninho Andrada. Faz parte da estrutura da Agência de Desenvolvimento Regional de Barbacena, que é a AGIR. Vou conversar com o diretor de cultura, o Fred Furtado, que assumiu a pasta num momento importante para a cidade. Você assume uma pasta tão importante na administração do prefeito Toninho Andrada quando ele está dando uma importância muito grande à agência de desenvolvimento que é a AGIR. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite, Gilmar, obrigado pelo convite, um prazer estar no programa Além da Notícia. E é um ano atípico para a minha vida pessoal e para esse encontro profissional com a gestão pública do prefeito Toninho Andrada. Quando ele me chamou para conversar a primeira vez, ele apresentou tudo rápido e sucintamente, acho que em 3, 4 minutos ele me explicou o que ele estava pensando para a pasta de cultura, e ele falou da criação da AGIR em tudo, e pelos lugares onde eu havia passado recentemente, eu pensei como uma possibilidade de dinamismo de ação. Então até o nome AGIR veio muito propício com isso. Então essa responsabilidade de terminar a existência de uma Fundação Municipal de Cultura e dar vida a uma diretoria de cultura dentro de uma agência integrada, ela é um desafio tremendo, mas que pede também uma força de dedicação, de concentração e de realização muito grandes. Ô Fred, diga-se de passagens, é bom a gente salientar isso, que a cultura foi criada em Barbacena, esse setor da cultura foi criado em Barbacena exatamente pelo prefeito Toninho Andrada na sua primeira gestão, que é a Fundac, que agora foi extinta e nós temos aí a denominação de diretoria de cultura, não é isso? Exatamente, em 1993 foi criada a Fundação Municipal de Cultura. Então a gente acaba ganhando uma data muito simbólica, né? Findar o ciclo de existência da Fundac com 20 anos de sua existência. Então é praticamente a geração junto à qual eu cresci e me desenvolvi como ser humano, profissional, ganhei a experiência que pude ganhar e recolher até agora para estar fazendo esse papel. No dia 31 de dezembro de 2013 a Fundac será extinta oficialmente, agora ela ainda figura para poder dar competência aos compromissos já realizados e para finalizar este ano de gestão, e em janeiro do ano que vem, no dia 1º de 2014, a gente começa a caminhar com a existência apenas da diretoria de cultura, que acabou englobando a pasta de turismo também. Então eu estou com essa missão dobrada e muito feliz por estar com ela, que eu acho que andam completamente juntos a cultura e o turismo em Barbacena. Como que você vê essa decisão do prefeito, o fato dele mesmo ter criado a Fundac, hoje ele ter extinto essa fundação, criado uma nova diretoria, ou seja, ele mesmo percebeu que aquele modelo que ele havia criado no passado já não atende mais às necessidades hoje do presente? Eu acredito exatamente nisso, e eu acho uma atitude muito louvável, porque é um desapego da ideia criada, do que foi criado, justamente pela adequação. Quando a gente fala de gestão, ele é o grande responsável pela gestão pública da cidade nesse momento, ele tem que saber aplicar tanto remédios, quanto soluções, quanto propostas que se adequem à realidade da cidade agora. Então, quando ele viu que, além dele ter criado a Fundac, até onde eu sei, ele foi o pioneiro de criar várias ações do setor cultural e turístico na cidade, desde o Museu da Loucura, o Museu Casa de Emeric Macier, entre uma série de outras ações. Então eu acho que, dentro do que eu conversei com ele, pude perceber, e agora constato dentro da pasta, ele percebeu que o peso de encargos de uma fundação de cultura obriga ela a se tornar cada vez mais pesada e ser cada vez menos ágil e ter cada vez menos recursos para atuar. Então, quando ele percebe isso, ele já chega extinguindo ela e criando uma diretoria muito mais dinâmica, integrada com outras áreas que também têm como perfil o dinamismo de ter que estar agindo tanto dentro do calendário da cidade, quanto propositivamente em ações, quanto descobrindo novas coisas dentro da cidade. Eu acho que é uma decisão completamente acertada. Vamos descobrir isso fazendo, né? Mas a minha opinião e a minha percepção até agora é de que é completamente acertado. Ô Fred, você ainda é muito jovem. Como que você vê essa responsabilidade de assumir uma pasta
desta natureza numa cidade que é muito rica em cultura, seja na questão política, em outras questões, Barbacena tem muito a oferecer. Tem, Barbacena, além de pioneira, ela é realmente atípica. Ela tem uma força política histórica, né? Completamente histórica. Bom, eu vejo essa grande responsabilidade como uma grande proposta também. Estou com 31 anos agora e, apesar de 31 anos, eu estou há 10 anos trabalhando estritamente essa área, estritamente a área de gestão cultural. Tive um pouquinho de um vislumbre do que seria a experiência de trabalhar no poder público ao atuar junto à diretoria de políticas culturais no estado de Pernambuco, na Fundarp. Então era uma fundação de cultura estadual, só que num estado muito pequeno. Só que numa capital muito efervescente, que era Recife. Ali eu pude ter um vislumbre, ter um início de aprendizado do que, com certeza, eu trouxe essa bagagem inteira para aplicar aqui agora também. Agora, é um encontro também, logo antes de vir assumir a pasta, eu estava no setor privado, eu estava na Cria Cultura, que é a quinta maior empresa de gerenciamento de projetos incentivados para a cultura em Minas Gerais. E antes disso, o início da minha trajetória foi no Grupo Ponto de Partida, aqui na cidade também. Comecei a trajetória como artista e depois fui treinado e me tornei diretor de produção e gestor administrativo do grupo. Então, neste momento, com o tamanho da responsabilidade proposta, é o momento que, minimamente, eu passei pelas 3 facetas que eu acho que dão uma visão um pouco ampla do que é o setor cultural. É um momento, então, precioso para mim nesse sentido, muito precioso, de eu me desafiar e rever o caminho que eu trilhei até aqui. E até agora eu estou completamente animado. As noites que eu estou sem dormir são de êxtase, de pensamento, de concentração, de reavaliação, de proposição para tudo que tem aí pela frente. Você falou aí de momento precioso. Barbacena tem algumas riquezas que são muito importantes e caras para a cidade. Uma delas que nós podemos citar é o Grupo Ponto de Partida, que é um grupo de renome internacional e que desenvolve um trabalho muito importante nessa área. Qual é a parceria que tem entre o Grupo Ponto de Partida e a Diretoria de Cultura? Bom, o Grupo Ponto de Partida, com seus 31 anos de estrada, eles são grandes produtores de conteúdo cultural e artístico, além de todo o trabalho social que existe. A gente tem conversado desde o início da gestão, obviamente, até pelo contato pregresso que temos, e como eu sempre falei isso, engraçado que o que eu vou dizer agora eu sempre falei, desde o momento que eu saí do ponto de partida para todos os lugares onde fui, reuniões, simpósios, espaços de trabalho, sempre falei que Barbacena tinha algo muito diferencial, por se tratar de Barbacena ser uma cidade interior, estando falando dentro da cultura, é difícil você ver um grupo que conseguiu de fato se profissionalizar, se lançar, permanecendo no local de origem por opção, e não o contrário. Então, já parte daí, já é uma parceria que eu acho que tem que ser praticamente obrigatória, ela é natural, ela é coerente. E nesse momento já tem aproximadamente 2 anos que o Ponto de Partida vem divulgando a possibilidade de tecer o corredor cultural, né? Já que eles estão com a Casa de Artes Cênicas, que é a casa de ensaio e criação deles, e a Bituca Universidade de Música. Para o telespectador também possa sintonizar melhor. Onde funciona essa casa? Na antiga Sericícola, a primeira fábrica de seda da América Latina, primeiro local do trabalho feminino no Brasil. É um complexo arquitetônico que é bem público, tombado, e vem sendo mantido e constantemente revitalizado pelo grupo há mais de 10 anos. Não sei precisar o tempo, mas é há mais de 10 anos. E é um dos nossos patrimônios que estão, de fato, mais bem cuidados e preservados. Então, como eles aglutinam e confluem esse tanto de cuidados e realizações e com produção, a gente está tecendo parcerias muito em cima da possibilidade do corredor cultural. Então, a gente está levando... O corredor cultural é exatamente isso. Eles estão com 2 casas já ocupadas. A Casa das Artes Cênicas, de ensaio e criação, e a Bituca Universidade de Música Popular, que é um outro diferencial absurdo do interior. Só por si, que a cidade tem, né? Só por si já é um ativo cultural imenso. O Milton Nascimento. Exatamente. O Milton Nascimento, o Bituca, é o padrinho afetivo da escola, cedeu de bom grado o nome, participa das formaturas dos alunos da Bituca sempre que possível. Então, no meio desse tanto de coisas e junto com isso uma estrutura que permite espetáculos de pequeno porte no interior da casa e de grande porte ao ar livre, a gente tem feito coisas em comum, como receber o espetáculo do Wagner Moreira, que o grupo Primeiro Ato de Belo Horizonte remontou, foi apresentado lá. A gente recebeu uma oferta de um espetáculo chamado Antes do Silêncio, que é de uma companhia belo-horizontina também. Ele não veio ainda, mas a gente está negociando datas com o grupo Ponto de Partida. Nesse momento é importante a gente frisar que a gente não tem nenhum teatro estruturado em Barbacena para receber apresentações de teatro de médio porte ou de grande porte. O prefeito, inclusive, anunciou
uma parceria que vai acontecer com o SESI, né? Com o SESC. Com o SESC, para a construção de um teatro municipal lá nesse local aí, que é o Corredor da Cultura. Exatamente, aí tudo conflui perfeitamente. A gente recebeu várias visitas do SESC e da FEComércio Minas Gerais. Apesar de ainda não haver um contrato assinado, o governador já manifestou ciência disso, disse que está completo acordo e já está em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a doação do terreno ao SESC para ser firmado o contrato e iniciar a construção do teatro. E a gente ainda não tem um projeto nem técnico nem conceitual elaborado, mas o que já foi discutido até agora, além de um grande teatro, esse espaço também tende a receber uma casa de artes e ofícios, que é formação técnica para o setor artístico, teatral, musical, enfim, tanto de cenotécnicos, de profissionais de iluminação cênica e uma série de outras possibilidades que isso se justifica para fortalecer o corredor cultural, também como formador de mão de obra, e aí não só mais para Barbacena. Para Barbacena, para o Estado, para o Brasil, perde-se o controle positivamente. Provavelmente esse projeto vai acontecer, já foi, como você disse, o governador vai fazer a doação do terreno, o presidente do SESC esteve em Barbacena também, manifestou a intenção e o desejo de apoiar esse projeto, a prefeitura também está fazendo a sua parte, mas até que isso aconteça, que a gente sabe que isso é um projeto a longo prazo, talvez demore aí 1, 2 anos para que a população possa sentir na prática a construção desse teatro. Existe algum projeto alternativo até que isso venha a acontecer? Alternativo no sentido, eu acho que de ocupação para realização teatral, a gente tem essa possibilidade e as outras possibilidades da cidade, tanto o anfiteatro da Epicar, da Aeronáutica, quanto o anfiteatro do Colégio Estadual, estão em situações ainda de complicação para liberação de alvarás devido à tragédia de Santa Maria, que desencadeou tudo que desencadeou no Brasil. A gente tem como alternativa adequar o espaço da própria Sericicla. Internamente não precisamos adequar, mas temos conversado sobre a possibilidade de adequar uma estrutura permanente do lado externo, que por mais que ela não solucione apresentações teatrais necessariamente, mas apresentações musicais de grande porte ela soluciona. Tem um projeto do qual o Grupo Ponto de Partida já faz parte há vários anos, que está nos seus finalmente, assim como a nossa Fundação de Cultura. É o projeto Conexão Vivo. Foi uma plataforma de 12 anos, que está terminando porque a Vivo, após ser comprada pela Telefônica, está encerrando esse programa. Só que uma das obrigações ainda para finalizar esse projeto é realizar uma Conexão Vivo no interior de Minas Gerais. E hoje eu recebi uma ligação do Curu Lima, que é o gestor desse projeto a nível nacional, fazendo uma proposta de trazer o Conexão para cá. Ele já aconteceu 2 vezes no espaço da Sericicla com ponto de partida. Então a gente está negociando para ver se conseguimos realizar a 3ª vez. E aí são aproximadamente 8 shows de artistas de um cenário, não do cenário necessariamente alternativo, mas do cenário possível. São os grandes nomes que estão surgindo agora, os nomes jovens que estão surgindo agora, mas que já tem 3 CDs lançados, turnês pelo Brasil e fora do Brasil. Então, é um projeto muito legal. Esse tipo de ação e de projetos, eles vão fortalecendo a ideia tanto do corredor cultural, quanto da demanda do equipamento cultural teatro do SESC aqui em Barbacena. Fred, as questões culturais, elas realmente provocam nas pessoas um certo interesse. Mas a gente percebe que, às vezes, algumas ações ficam muito limitadas a determinada camada da sociedade. Como fazer com que essas ações se tornem mais populares? Esse é um desafio tremendo, tremendo mesmo. Algumas ações, elas nem quando a gente vai falar, por exemplo, de produção ou realização artística, estritamente artística, elas não têm um compromisso direto com uma camada específica da população, ou até têm, e são muito direcionadas para pouco público estar presente de fato. Agora, se a gente quer falar de coisas populares, a gente tem que ir aos bairros. Então já começa-se uma ação da prefeitura, que engloba todas as secretarias possíveis e o esforço de todas em conjunto, através do programa Barbacena Ativa, que começa aí nos bairros. E aí sim, pegando o gancho que você disse um pouco antes, por eu ser jovem, está entrando agora, eu estou vendo isso como um grande termômetro. Isso me ajuda a conhecer bairros da cidade que eu não conhecia ainda, e outras iniciativas. Então a gente começa a testar o que funciona em cada localidade. Agora, uma das propostas que a gente está colocando para o Plano da Paz, da Diretoria de Cultura, para a partir do ano que vem, é a criação de palcos permanentes em alguns bairros. É impossível colocar em todos, mas em alguns bairros, acontecendo, às vezes, ou a liberdade de deixar o próprio bairro, os artistas daquele bairro ocuparem um espaço, construir um palco de cimento em alguma praça onde seja
seja compatível, ou em algum espaço que aquele palco fique ali de permanência. Então, se você tiver tanto crianças de uma escola que queiram fazer uma apresentação amadora ali, elas podem. Se a gente precisar ou decidir receber uma banda em turnê e quiser circular com ela por 10 bairros ou regiões de Barbacena, você não tem que pagar a contratação de 10 palcos. E o importante disso eu não estou querendo tirar o prestador de serviço, montador de palco do trabalho da cadeia produtiva. Só que eu tenho certeza que uma ação como essa não iria acontecer. Ou então não aconteceria 2 ou 3 vezes no ano. As ações de grandes eventos, ou eventos de médio para grande porte, vão continuar contratando palcos montados. Mas para a gente ter ações de permanência com muita frequência, eu acho que a gente tem que estruturar minimamente. Isso é a parte física, operacional. Enquanto a gente estiver trabalhando tanto a seleção quanto a decisão desses espaços, a gente vai ter que estar formando pessoas nos bairros também, que informalmente eu chamo isso de coletivos de manutenção. São grupos de manutenção que vão ficar nas regiões da cidade em interação direta com a prefeitura, sem serem contratados, sem serem nada. Eu acho que da cadeia produtiva você tem uma fase da vida que eu já passei ela com muito agradecimento por ter passado, que é você se jogar para aprender e sem a sua fase remunerada. Isso é na fase das artes, isso é o estagiário de administração, isso é o espaço de tempo comum. E eu acho que nesse momento, ao mesmo tempo que você potencializa a juventude para se inserir com isso, a família dessa juventude vai começar a ser oxigenada com tanto de conteúdo cultural, artístico, de falas que não estão ali todo dia, a não ser por canais como a televisão institucionalizada, o rádio institucionalizado, ou ações pontuais. Eu acho que isso tende a levar a cultura e a arte para o diálogo do dia a dia das famílias também, dessas pessoas nos bairros e pela cidade. Por detrás desta ação, ou dessas ações, tem também o objetivo de identificar focos ou pessoas que possam contribuir com a cultura da cidade? Tem, totalmente. De uma forma informal, a gente acha que acaba conhecendo quase tudo que acontece na cidade. Eu já me desfiz dessa ilusão. Em menos de um ano de governo, eu já conheci várias iniciativas que eu não sabia. Ocultos e que ainda nem se revelaram. Alguns estão porque a pessoa está na casa dela, com o conteúdo dela, e outros não, porque são pessoas que estão se descobrindo agora nas artes e nas culturas também. Dentro das propostas também está uma grande pesquisa para indicadores culturais do município. Também vamos fazer para indicadores do turismo. Ou seja, vamos fazer uma pesquisa de larga escala, a princípio quantitativa, para processar os dados de forma qualitativa. E oferecer, no final disso, um documento de difusão pública para gestores, produtores culturais, artistas, com tudo pode isso. Ser incluído nessa lista? Nessa lista, tudo que a gente conseguir descobrir. Se a gente decidir o recorte de artes cênicas, a gente vai descobrir o Grupo Ponto de Partida, o Senarte, o Rotunda, vários outros grupos que eles vão se entender ou amadores ou médio profissionais e tudo. Aí para pensar quando a gente for pesquisar músicos na cidade. Além dos músicos que a gente já tinha antes, agora com uma bituca potencializando eles a se mostrarem também. O importante disso é, ao final do processo de pesquisa, a gente conseguir mostrar para todo mundo os dados auferidos. Então, um produtor cultural ele vai poder olhar assim e falar, não, tem muita gente aqui que eu posso trabalhar e não sabia. A casa de show, seja ela qualquer ela da cidade, vai falar assim, olha, tanto de gente que eu posso convidar para vir aqui. Agora eu me interesso de colocar um aparelho de som na minha casa. Então, ele é um raio-x, né, do que acontece. Isso vai ajudar muito a gestão de forma geral. A nossa gestão pública do que está acontecendo ali, a gestão de cada pessoa que tem algum elo na cadeia produtiva cultural na cidade. Fred, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta a seguir falando mais sobre os trabalhos da Diretoria de Cultura da AGIR. Maravilha. Nós estamos conversando hoje com o titular da pasta da Diretoria de Cultura da Agência de Desenvolvimento Regional, que foi criada pela administração do prefeito Toninho Andrada. Nós voltamos em seguida. Um calendário permanente de eventos que o Barbacena não tem, a estruturação de palcos permanentes e itinerantes. Toda hora a gente pede, tem solicitação de ajuda, de palco e de questões para suporte de eventos, e a prefeitura não tem essa estrutura. O nosso teatro, com a parceria do SESC e o Estado naquela área da Sensível, e o incentivo à produção cinematográfica, para a Barbacena ser também um polo, né, de produção cinematográfica, e aproveitar que a nossa cidade agora já tem, né, o Canal 10, uma TV, que poderá veicular esses filmes e essas produções para todo mundo assistir. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar.
Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. 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 Nós estamos conversando hoje no programa Além da Notícia com o Frederico Furtado. Ele é diretor de cultura da AGIR, que faz parte da Prefeitura Municipal de Barbacena. Vamos voltar aí a conversar um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos pela sua diretoria. Recentemente foi lançado aqui em Barbacena o livro Holocausto Brasileiro, né, pela jornalista Daniela Arbex. Foi lançado em junho e parece-me que já está com mais de 30 mil cópias vendidas e que tem a parceria também da Prefeitura através da AGIR, né? Exato. Bom, esse é um tema super delicado, né? Porque a gente começa, quando a gente fala do livro que a Daniela acabou de lançar, a gente obrigatoriamente se revisita para se refletir e saber o porquê que esse livro acontece agora. Então ele volta com uma história que teve uma grande ênfase nacional 30 anos atrás, através de um processo de fotografias reveladas e difundidas através de grandes jornais pelo Brasil afora. E chamou atenção para o que acontecia dentro dos muros do Hospital Colônia, e isso foi, lógico, um embrião, isso não acontecia somente em Barbacena, mas foi um embrião de discussão disso a nível de Brasil também. E a Daniela, quando ela vem com esse livro agora, o lançamento do livro foi em junho, em Juiz de Fora, a gente esteve presente lá, eu acho fundamental a gente estar ciente e acompanhar tudo isso. Tem causado muita polêmica sobre quem já fez parte dessa história, muita polêmica entre o barbacenense de uma forma em geral. A gente é parceiro porque a gente trouxe a Daniela para lançar o livro aqui em Barbacena na véspera do aniversário da cidade. Eu não consigo falar, a não ser agora pela minha visão pessoal e de artista e de gestor cultural. Eu conheço duas insígnias culturais que representam Barbacena, a Loucura e as Rosas. As Rosas já está sendo feito mais um grande trabalho de fomento e incentivo para que isso ganhe a força que tem que ganhar, porque é a beleza, é o maravilhamento, é a coisa mais nobre do ser humano dentro do plantio de flores, é o plantio de rosas. Está divulgado aí, né, a Festa das Rosas, a programação da Festa das Rosas, que acontece de 10 a 13 de outubro, né? É um resgate importante, porque nós tivemos aí 2 anos, né? Sem a realização da festa. Evento, e que é a marca da cidade, como você disse, né? Uma marca muito grande. E é uma marca gostosa de falar, porque você só tem coisas positivas, né? Tem uma grande frase que é: sempre fica perfume nas mãos de quem oferece rosas. Então, é uma coisa maravilhosa, só faz bem. Quando a gente vai falar da loucura, a gente tem tanto a loucura do peso do sofrimento mental, personalizado num paciente, num doente mental, quanto toda a história que gerou o livro Holocausto Brasileiro. Só que ao contrário, ou então diferentemente de 30 anos atrás, que foi só revelado enquanto tragédia humana, por causa envolveu direitos humanos e tudo mais, essa história vindo à tona agora, o livro da Daniela especificamente, ele conta relatos, ele conta histórias. E com certeza ele é limitado em si mesmo, justamente pela escolha. Seria impossível lançar um livro com todas as histórias, da mesma forma que seria impossível descobrir todas as histórias que valeriam a pena virar um livro. Mas eu acho que ele trouxe um recorte para lembrar para a gente mesmo o que aconteceu. E quando isso aconteceu, eu acho que ganhou uma efervescência tamanha, e agora como um produto cultural de literatura, um livro. Foi lançado em junho, já está na 6ª tiragem, mais de 30 mil livros vendidos. E eu fiz algumas reuniões com a Daniela, tanto para a gente falar sobre o lançamento do livro aqui, quanto para a gente poder conversar sobre essa temática, que é fundamental para a gente. E eu acho que o entendimento da Daniela é cada vez mais do tanto que é profundo o assunto que ela entrou. Então, apesar de toda a polêmica gerada, eu consigo avaliar isso como
o positivo de trazer a história à tona. Só que isso é a opinião nossa, partindo daqui de Barbacena. Só que eu tenho uma outra opinião. Já que isso aconteceu, que já vendeu 30 mil exemplares, de uma forma ou de outra, essa temática ganhou uma evidência em meios de comunicação, na mídia em geral, que foge ao nosso controle. Então agora está todo mundo falando disso de novo, da história da loucura em Barbacena. E aí eu pego... Agora por um outro prisma. Por um outro prisma. Só que veio à tona de novo, e veio pra gente, veio de novo. Pra muita gente veio pela primeira vez, por conta do livro. E aí eu pego uma frase que vem do meu primeiro grande mestre, Ivanê Bertola, do Grupo Ponto de Partida, que é: em época de crise coletiva, você tem apenas duas opções: chorar ou vender lenço. Nós estamos na gestão pública, a gente não pode perder tempo chorando. Então, se é para vender lenço, como que a gente trabalha a história da loucura? Reduz tudo a só a palavra da loucura. Quando eu gosto muito de chocolate, eu sou louco por chocolate. Se eu gosto muito de música, eu sou louco por música. Então, nessa jogadinha simples, eu acho que é a partir daí que a gente deve pensar em como refletir a nossa criatividade, a nossa ludicidade, a beleza da criação artística dentro do ser humano. Então, se eu sou louco por cinema, é porque eu vou muito no cinema, eu gosto muito de ver filme, eu gosto de fazer filme. Se eu sou louco por literatura, se eu sou louco por poesia. E eu acho que é uma possibilidade da gente se ressignificar. E tem algumas propostas sendo elaboradas em cima dessa temática, e isso ganhou um fôlego e um incentivo muito grande com o lançamento e a repercussão do livro da Daniela Arbex. Você falando sobre essa questão, no passado, na administração do ex-prefeito Martim Andrada, foi criado o Festival da Loucura, sim, que ele acabou se perdendo aí em outra administração. E as pessoas se perguntam: o Festival da Loucura vai voltar ou não vai voltar? Essa é uma pergunta interessante. A gente quer que ele volte. A gente quer que ele volte já a partir do ano que vem. Esse ano, eu acho que a gente já conseguiu resgatar algumas coisas muito substanciais e que já demandaram um investimento muito grande do setor público, financeiramente, de trabalho e tudo mais. O Festival da Loucura não conseguiu ser resgatado este ano, mas já está conversado com o prefeito Toninho Andrada para que ano que vem a gente faça o Festival da Loucura voltar. Tem um formato? O formato, a gente está pensando uma loucura um pouco maior, de descentralizá-lo cada vez mais. Envolver cada vez mais setores da cadeia artística e da cadeia de discussão e análise, em vez de apenas concentrar em grandes shows na Praça da Estação. O prefeito também, em outras oportunidades, ele tinha a ideia de agregar também a questão do inverno, né? Sim. Ele já teve 3 datas diferentes, não, 2 datas diferentes, pelo menos até onde eu me lembro. Ele começou sendo feito em abril, depois ele caiu para julho. Eu acho que ainda a gente tem como aproveitar o inverno tirando o festival de julho. Julho é férias, e além de ser férias, a gente tem 2 ou 3 grandes festivais de inverno de universidades federais acontecendo aqui no nosso entorno. E somando para essa linha argumentativa, agosto é o mês do aniversário da cidade, é o mês do cachorro louco. A gente tem tanto simbologia quanto datas reais para tentar realizar o Festival da Loucura em agosto, comemorando o aniversário da cidade. E junto com isso, eu acho que isso que pode ser até um pouco audacioso, mas eu penso assim: até hoje eu não conheci nenhuma outra cidade que é conhecida como a Cidade dos Loucos. Então eu acho que para a gente pensar em resgatar o Festival da Loucura, vale muito a pena a gente pensar em internacionalizá-lo, mundializá-lo. Por que a gente não chama então a bandeira contrária? Eu falo isso enquanto barbacenense também, em vez de tentar maquiar que não somos a Cidade dos Loucos, agora é impossível com o lançamento do livro da Daniela, por que a gente não assume que a gente é a grande cidade dos loucos criativos, dos loucos criadores, dos loucos lúdicos? Entre aspas, a nossa Loucolândia está aqui, de uma forma ou de outra. Fred, você tem falado muito aí sobre o aniversário da cidade. A diretoria de cultura teve uma atuação importante na programação e na realização de alguns eventos por ocasião do aniversário da cidade. Qual a avaliação que você faz do que foi feito? Eu avalio principalmente o seguinte: a gente conseguiu fazer, dentro da gama de ações que a gente fez, a gente conseguiu atingir parcelas muito distintas de público. É uma tentativa de popularização, dentro do que você também tinha perguntado. A gente abriu as comemorações com a festa da comunidade quilombola dos Candendês, um patrimônio cultural reconhecido já pelo Ministério da Cultura. Recebemos a montagem do espetáculo do Wagner Moreira, que foi concluído na Alemanha. Eu estive presente na época enquanto realizador audiovisual, apoiado pelo Ministério da Cultura. Então, um espetáculo que foi completamente premiado, foi premiado pela Secretaria de Estado de Cultura também, se apresentou aqui no Corredor Cultural Ponto de Partida. Realizamos o Alambique do Som, a 4ª edição do Alambique do Som, que é um festival de música independente e alternativa. Então, para receber jovens de idades variadas, acima de 18 anos, durante 4 noites, com 3 bandas por noite lá. Recebemos de presente o espetáculo
espetáculo Giramundo, da Vale, que foi direcionado para crianças, então foi ali direto nas crianças. Recebemos de presente do Sesc, já na conversas de parceria e tudo, o Minas ao Luar, que pega famílias e muita gente, tinha mais de 1.500 pessoas na praça, mesmo chovendo. Então a avaliação que eu tenho é essa, eu acho que a gente conseguiu fazer um do-win cultural. A gente não fez um grande evento para receber 30 mil pessoas, mas eu acho que a gente fez 7 ou 8 ações que a gente foi ativando várias camadas da população. É impossível atingir todos, mas eu acho que a gente tentou legal. E fechamos as comemorações dos 222 anos de Barbacena com o Movimento Urbano, a segunda edição, que é um evento de hip-hop, cultura urbana, cultura ativa na Praça da Rua Bahia, com o pessoal da bicicleta lá, do skate, do grafite, do hip-hop, vários convidados de fora. Então eu acho que foi essa a minha avaliação, uma paleta muito colorida de possibilidades. O prefeito, em entrevista aqui mesmo na TV Estrada Real, manifestou o desejo de transformar o município num polo de produção audiovisual. O que está embutido aí nesse desejo do prefeito? Olha, está embutido a possibilidade da gente ter realização audiovisual constante, desde a audiovisual livre e principalmente, aí a gente chega no grande X da questão, realizar cinema no interior. Inclusive ele citou a TV como um ponto canal de forte escoamento desse projeto. Porque a gente está com uma TV recém-inaugurada na cidade, a TV Estrada Real funcionando e produzindo conteúdo aqui. Quando a gente tem uma TV, a gente já tem uma parte da cadeia produtiva do audiovisual que já é complicadíssima, que é a distribuição. Como que você vai fazer um filme chegar ao seu público? E a máxima cineclubista ela é muito sábia, um filme feito é um filme para ser visto. Então, como que a gente vai fazer isso? Já é um elo. Se a gente já parte dessa conclusão de que de trás para frente um dos elos dos momentos fins da cadeia estão resolvidos, vamos verificar os outros agora. Então, a gente começa a descobrir entre os jovens, entre a média idade, várias pessoas que têm competências na cadeia produtiva do audiovisual já estão realizando. E o audiovisual dentro das artes, ele é a que se obriga a ser mais organizada. Um dia de filmagem perdido é muito dinheiro perdido, é a agenda de um ator ou de uma atriz ou de um diretor que você não vai conseguir de novo. Então ele te obriga a uma organização que vem dentro da palavrinha mágica da profissionalização. Que eu falo isso em todos os lugares que eu vou falar sobre arte ou cultura. Nós, artistas, tendemos a ser menos profissionalizados, tendemos a dominar menos as linguagens burocráticas. O audiovisual, ele te obriga a dominar essas linguagens, você descobriu o tanto de editais, de recursos que tem disponíveis e que não estamos indo atrás para fazer. Isso é um ponto. Outro ponto é, ele conflui todas as outras áreas de linguagens artísticas. E se estamos falando de uma cidade que tem uma Bituca Universidade de Música Popular, que tem um grupo ponto de partida, que tem mais 2 ou 3 ou até mais iniciativas de formação de teatro, que tem um ator da cidade que já foi preparador de elenco no estúdio Fátima Toledo, que é a mesma organização lá de São Paulo que formou elenco para a Cidade de Deus e vários tantos outros filmes. Se a gente criar as razões certas de reunião dessas pessoas, a gente tem o audiovisual surgindo no interior de Minas Gerais. Temos como exemplo Cataguases aqui do lado, que lançou de fato o Polo, já lançou a releitura do Meu Pé de Laranja Lima e vai lançar em breve O Menino do Espelho, o texto do Fernando Sabino, maravilhoso. Então, é transformar o possível, espelhar ele no sonho e trazer ele de volta para a realidade. O Toninho entendeu isso. E se ele entendeu isso, nós estamos ativando todo mundo. Isso é um convite ao telespectador, ao poeta que não se acha escritor, a quem pega o seu celular e faz vídeo de beija-flor na flor, a todo mundo que tem qualquer vocação ou vontade de fazer produção de conteúdo artístico cultural. Todas essas pessoas nos interessam agora, a princípio para conversar, mas conversando e reunindo a gente acaba fazendo junto. O audiovisual ele é essencialmente coletivo. Fred, Barbacena é uma cidade polo e ela tem uma posição estrategicamente diferenciada geograficamente, porque ela está localizada aqui próximo a cidades importantes como Tiradentes. Nós temos aqui uma rota também que é Ouro Preto. Nós temos aqui indo para Ibitipoca, que é a Serra de Ibitipoca. Como que a cidade pode aproveitar essa sua posição geográfica tão próxima às cidades que atrai muitos turistas? Já de uma forma, já engatando no discurso do audiovisual, fazendo filmes e usando essas cidades enquanto locações. É uma possibilidade.
mostrando tudo que tem de ativo e de atrativo turístico nisso, é outra possibilidade. Tem um festival de cinema, né, que já é lendário, já está na sua 18ª edição. Acontece em janeiro, né? Exatamente. Ouro Preto, dentro da mesma empresa que produz o Festival em Tiradentes, produz em Ouro Preto, que não sei, mas deve estar em torno da 6ª, 7ª edição também funcionou muito lá. E nós também pretendemos criar um festival de cinema nosso aqui. Vamos embrioná-lo ainda aos moldes do que estiverem cabíveis nas nossas possibilidades, mas queremos já fazer um festival aqui. Você teve no Festival de Cinema de Cabo Frio? Tive lá agora. Esse ano eu estou lançando o meu primeiro filme realizado, que é um documentário chamado Quilombo, feito sobre uma comunidade quilombola de Belo Horizonte, que é anterior à formação institucional de Belo Horizonte enquanto cidade. Ele já esteve no Mato Grosso do Sul, esteve agora no Festival de Cabo Frio e em breve volta a Mato Grosso do Sul novamente, que eu recebi um convite ontem para estar lá com ele de novo. E ele está abrindo algumas portas nesse sentido também. E isso nasceu de uma residência internacional, uma vontade de reunir pessoas para fazer filmes juntos. Então ele nasce junto, acabou de vir de lá. Isso eu acho que é uma possibilidade. Agora, sobre a rota e o ponto que Barbacena está, ela ainda está também na beirada da BR-040, exatamente entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E uma coisa que eu ouvi muito com ponto de partida é: por que tudo passa na BR-040 e não para por aqui? Então você precisa criar o aparato mínimo para parar aqui. Então quando eu penso que vamos ter aqui um teatro do Sesc, um corredor cultural funcionando e as outras iniciativas, é só colocar uma plaquinha na estrada, falar: pare aqui que a gente recebe e a gente realiza, aí a gente produz, aí a gente filma, aí a gente tem uma TV para mostrar. Aí eu acho que a infraestrutura está pronta e o início do encadeamento de profissionais para a realização total também. Fred, o tema é vasto, tem muita coisa ainda a ser falada, nós vamos ter outras oportunidades aqui através da TV Estrada Real. E eu gostaria que, por último, que a gente possa terminar o programa, eu deixei por último exatamente um projeto importante para a cidade, que é o trem turístico. Como que está o projeto? Bom, ele está encantador a princípio, né? Assim, ele está muito legal. A gente fechou já o convênio com a ONG Amigos do Trem, que é a detentora da máquina, da Litorina, e é a exploradora da linha, né? Ela que vai fazer o trem circular. Então a primeira etapa já foi feita, assinatura do convênio, a segunda etapa também, repasse financeiro, terceira etapa também, compra dos equipamentos que faltava e instalação no trem. Então agora a gente vai receber a vistoria da NTT de tudo que precisa, a vistoria da MRS na frequência de rádio que precisa ter ali, aí a gente finda a parte burocrática e faz uma primeira viagem experimental não divulgada para teste de tudo, teste de maquinário com todos os técnicos presentes, e aí a gente anuncia o início exatamente da linha turística Barbacena-Cabangu pela Litorina, que vai acontecer todos os finais de semana, 2 vezes por dia, e feriados nacionais. A previsão da Prefeitura e da AGIR que já esteja disponível na Festa das Rosas. O nosso grande desejo é que já esteja disponível na Festa das Rosas. Acredito que, ao findar da próxima semana, a gente consiga ter uma data precisa, até para ou afirmar se na Festa das Rosas a gente consegue, ou dizer em qual dia ainda deste ano a gente estreia a Litorina. Muito obrigado pela sua presença, pela entrevista, pelas informações. Hoje nós respiramos cultura, conversando com o diretor de cultura da Agência de Desenvolvimento Integrado Regional de Barbacena, que faz parte da administração municipal do prefeito Toninho Andrada. Nós conversamos com o Frederico Furtado, nós conhecemos todos aí como o Fred Furtado. Muito obrigado. Nós, desta maneira, vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.